Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Then the little baby Moses was laid in the basket and pushed out into the judgment of the water. Então o bebezinho Moisés foi colocado em um cesto e empurrado para o julgamento das águas. Water always means sickness and multitudes of people. Água sempre significa densidade e multidão de pessoas. The little fella out there, probably a little cover over his face, out on the ark, out on the Nile River, she swift. O pequeno companheiro ali fora, provavelmente com um cobertorzinho sobre a sua face, ali na arca, ali no rio Nilo. Ele é veloz. And they're going out through the reeds and bulrushes and alligators and everything else around in the Nile. E ali, descendo por ali, através dos juncos e canas, os crocodilos e tudo mais ao redor no Nilo. And the rains and the storms and the blizzards and blowing through there, the gales, the little ark rolling right out. E as chuvas, tempestades e as nevascas soprando por ali os temporais. A pequena arca sobreviveu àquela tempestade. Why? For the priest was in the ark. Porque havia um sacerdote dentro da arca. Amen. Hallelujah. He was a priest. Amém. Ele era um sacerdote. He was a lawgiver. He was a king. Ele era um legislador. Ele era um rei. So was Noah. Do mesmo modo foi Noé. Noah also was a father. Noé também foi um pai. And the father himself who made the ark was in the ark with his puppy. E o pai, o próprio que fez a arca, estava na arca com sua essência. Christ, our Father, who made the ark with his own blood, is inside the ark with the believer. Fellowshipping. Cristo, nosso Pai, o qual fez a arca com seu próprio sangue, está dentro da arca com o crente, tendo companheirismo. Oh, As all the children and all the animals listened to Noah preach, while the judgment was on it pouring down, the ark riding back the waves, tested about from place to place. igualmente todos os filhos e todos os animais ouviam a pregação de Noé, enquanto os julgamentos estavam se derramando, a arca dominava as ondas, sendo testada de lugar em lugar. Noah said, "Hold still, children. Noé disse: "Fiquem quietos, filhos. God has made this ark that's built according to his construction. Deus fez esta arca. Foi construída de acordo com as suas instruções. It will stand everything that the devil can send against it." Ela suportará tudo que o diabo possa enviar contra ela. Noah in the ark preaching, safe from the judgment.
Noé na arca pregando, tomado do julgamento. Little Moses out there looking up towards the starlit skies at night when the wind is a-blowing and a-howling across the face of the old Nile and jumping the crocodile going there in the basket. O pequeno Moisés ali fora, olhando para cima em direção ao céu iluminado pelas estrelas à noite, quando o vento soprava e uivava por ali, o velho Nilo saltando e os crocodilos se aproximando do cesto. Hallelujah! Aleluia! Safe! Protected! Standing between him and the atonement. Between him and all the gales and the heavy winds that the devil could send nothing to upset every life. Salvo, protegido, no meio havia um pacto entre ele e todos os temporais e os ventos pesados que o diabo podia enviar. Nada podia virar aquela pequena arca. He floated right on through. Ele flutuava através daquilo. I can see the great Holy Spirit standing above it. Eu posso ver o grande Espírito Santo pairando sobre aquilo. I can see the angels of God standing there with their swords drawn. Amen. Posso ver os anjos de Deus por perto com suas espadas desembaiadas. No, sir. Nothing's going to touch it. Não, Senhor, nada iria tocá-lo. I see the devil trying to sing the ark up there and Noah singing Jesus keeping near the cross or whatever it was. Posso ver o diabo tentando afundar a arca ali em cima. E Noé cantando, Jesus, mantenha-me perto da cruz. Ou seja, o que foi. All the devils in hell couldn't take it because it's built according to God's construction. Todos os demônios do inferno não podiam tomar aquilo, porque foi construído de acordo com as instruções de Deus. There was an atonement made between judgment and mercy. Havia um pacto entre o julgamento e a misericórdia. That's every believer today, no matter how hard the pain, jokes and challenges, how hard life may seem. Isto é cada crente hoje, não importa quão difícil isto pareça, quão difícil a vida pareça ser. As long as you're in Christ Jesus, there's nothing present, nothing future, death, sickness, sorrow. Separate us from the love of God. Contanto que você esteja em Cristo Jesus, não há nada presente, nada futuro, que possa alcançar sua alma e que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. The devil will turn every gale in his hell loose on you. But God's got an atonement standing between you. O diabo usará cada temporal do inferno, soltará em você. Porém, Deus tem um pacto colocado entre você. You'll float every way. Você flutuará sobre cada onda. You'll go through every alligator bed. Você atravessará cada camada de jacaré. Where did he land? Onde ele chegou? Right straight in the line of being the king of all Egypt. Diretamente na linha de ser o rei de todo o Egito. Hallelujah. Aleluia. And one of these days when this old ark lands on the other side, that's his calling Jordan. E num desses dias, quando esta velha arca chegar do outro lado do tempestuoso Jordão, We'll walk out as priests and kings unto God. Oh, standing under the atonement. How the blood of the Lord Jesus Christ freely given to whosoever will. The atonement, the mercy. nós sairemos como sacerdotes e reis para Deus, de pé sob o pacto do sangue do Senhor Jesus Cristo, dado gratuitamente a quem desejar, o pacto, a misericórdia. Over in the Old Testament, he said
now you shall make an ark. No Velho Testamento ele disse, agora farás uma arca. And he specified the wood, Zephyr wood. E ele especificou a madeira de acácia. Or you can make it out of this wood. Ou você pode fazê-la dessa madeira. It's called in the Bible shittim wood, but it's really called Zephyr wood. É chamada na Bíblia madeira sintim, mas é realmente chamada madeira de acácia. And you can make it the same thing, the ark. E você pode fazer a mesma coisa, a arca, And said you shall make it and overlay it with gold. e disse, a farás e a revestirás com ouro. Watch that ark, see if it's like Christ. Observe aquela arca, veja se ela não é o tipo de Cristo. Notice, it's type every time. Observe, ela tipificou todas as vezes. Noah was a type of Christ, making a way. So was Moses. Noé era um tipo de Cristo, fazendo um caminho. Do mesmo modo foi Moisés. Now watch the Ark of the Covenant. Agora observe a arca do pacto. He said you shall make it out of Zephyr wood and overlay it with gold. Ele disse, a farás da madeira de acácia e a cobrirás com ouro. Anyone who knows the Scripture knows that gold speaks of deity. And wood speaks of humanity. Qualquer um que conhece a Escritura sabe que o ouro fala da deidade e a madeira fala da humanidade. He said you shall cover it, overlay it with gold over the wood. Vejam, ele disse, a cobrirás, a revestirás com ouro sobre a madeira. That's deity over the wood. Christ over the church. Inside and out. Deity overlaid. Esta é a deidade sobre a madeira, Cristo sobre a igreja, dentro e fora, deidade revestida. You'll have a lid on top of it. It'll be a mercy seat. And all the laws will rest in it. Farás uma tampa em cima dela, será um propiciatório onde todas as leis descansarão ali. But before you take it, you sprinkle it over the blood. Mas antes de tomar, aspeja com sangue. The law speaks of judgment A lei fala do julgamento. between the law and the congregation. It couldn't forbid he stood in his place. Type of Christ. Mas entre a lei e a congregação havia algo para a divindade ficar em seu lugar. Tipo de Cristo. Between the wrath of God, the judgment in hell, between that and the believer stands deity himself. Entre a ira de Deus, o julgamento no inferno, entre aquilo e o crente permanece a deidade. Ele mesmo. Christ standing in the way with an atonement made to save us from our sins and to heal us from our sickness. Amen. Cristo, de pé no caminho, com uma expiação feita para nos salvar de nossos pecados e para nos curar de nossas enfermidades. Deity stands in the way between judgments. A deidade se coloca no caminho entre o julgamento. The law was the judge. A lei era o juiz, The law judged. But the atonement stood between the confessed believer and the judgment. a lei julgava, mas o pacto se colocava entre o crente confesso e o julgamento. There lay the judgment in the ark, ready to come forth. Ali estava o julgamento na arca, pronto para sair. But when it did, it couldn't, for there's an atonement standing between it and the believer. Mas quando o fazia, não podia, pois ali havia um pacto entre ela e o crente. And the believer comes to accepting Christ, and the shadow and type shed blood, sprinkled upon the mercy seat.
E o crente chegava e aceitava a Cristo na sombra e tipo o sangue derramado, aspergido sobre o lugar de misericórdia. Then he had mercy and could walk away rejoicing because he was free from judgment. Então ele obtinha misericórdia e podia ir embora, regozijando, porque ele estava livre do julgamento. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, that walk not after the flesh but the Spirit. Não existe, portanto, agora nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. And when a man knows that he's died to the things of the world and rose again in Christ Jesus and walking according to the Holy Spirit and not the ways of this sinful world, there's no condemnation to him. E quando um homem sabe que ele morreu para as coisas do mundo e aqueles que estão em Cristo Jesus e andam de acordo com o Espírito Santo e não da maneira deste mundo pecaminoso, não existe condenação para ele. Look in the face of hell in judgment and rejoice because there's the blood of Christ making atonement standing between him and judgment. Amen. Ele pode olhar para a face do inferno e do julgamento e regozijar, porque aí está o sangue de Cristo fazendo pacto de pé entre ele e o julgamento. Amen. There you are. Amém. Aí está você. The believer once in the lead shut down and settles it for all time. Amen. O crente, uma vez dentro, a tampa é fechada e aquilo encerra isso para sempre. Amen. Amém. Gold, deity laid over and underneath and all around and wrapped up in deity. Ouro, deidade colocados sobre e sob isto e ao redor de tudo isso, envolto na deidade. Every man is coming to Christ is wrapped up in the Holy Spirit. Amen. And becomes sons and daughters of God. Cada homem que entra em Cristo é envolvido no Espírito Santo e se torna filho e filha de Deus. Pour and just beat out gold. E batiam o ouro. They got hot and beat it. Eles o esquentavam e o batiam. And the beater of the gold beats the gold. You have to beat it with a hammer. E o batedor do ouro batia o ouro. Ele tinha que batê-lo com um martelo. And they beat the gold until they see his reflection in it. E eles batiam o ouro até virem seu reflexo nele. Then get it hot and pour it out over the ark and it's soaked into the wood. Oh, my! Então o esquentavam e o derramavam sobre a arca, e ele encharcava a madeira. Oh, que coisa! When the Holy Spirit being the power, Holy Ghost and fire, poured out upon the believer, through the blood of Christ makes an atonement there for him. Quando o Espírito Santo, sendo o poder, Espírito Santo e fogo é derramado sobre o crente, através do sangue de Cristo, faz uma expiação ali por ele. He's safe from all divine judgment. Ele é salvo de todo julgamento divino. Does that include sickness? Yes, sir. Absolutely does. Isto inclui a enfermidade? Sim, Senhor. Com toda certeza inclui. They don't say it won't push you about. It won't knock you, it won't get on you, it won't do this. Ele não diz que você não será pressionado, que não será zombado, que isso não estará sobre você, que não fará isso. But many are the afflictions of the righteous. Porém, muitas são as aflições do justo. Many times will the ark be tossed this way and that way. But the Lord delivers him out of them all. Amen. Muitas vezes a arca será agitada para este e aquele lado, mas o Senhor o livra de todas. Many bounces have your ark.
A velha arca recebeu muitas pancadas. Many ups and downs and many gales that she ride, but she landed on Mount Broad. Muitas altas e baixas, e por muitos temporais ela sobreviveu, porém ela pousou no Monte Ararat de todos os modos. Many alligator beds crossed the little ark. Many gales that rolled through the night. Muitos crocodilos, eu disse, passaram pela pequena arca, muitos temporais levaram durante a noite. Many dark storms she rolled through, but landed safely in the pool of this, where the intent to be taken to the throne of the nation, from the lowest to the highest. Ela passou por muitas tempestades escuras, porém pousou em segurança nos juncos, onde o objetivo pôde levá-lo ao trono da nação, do mais baixo ao mais alto. Amen. Amém. We miserable wretches, from the lowest of all insects, lowest of all creatures, morally polluted, spiritually dead, can be lifted from that place by the ark of the blood of the Lord Jesus Christ and his sons and daughters, and change preach unto God. Nós, miseráveis, vis os mais baixos de todos os insetos, as mais baixas de todas as criaturas, moralmente poluídos, espiritualmente mortos, podemos ser levantados daquele lugar pela arca do sangue do Senhor Jesus Cristo para sermos filhos e filhas e reis e sacerdotes para Deus. What a picture. Que quadro! What do we have under consideration? O que temos em consideração? How can man turn such a proposition down that God has made with man? Como pode o homem rejeitar tal proposta que Deus lhe fez? There, another thing I want you to notice. Ali, outra coisa que eu quero que vocês observem. When the ark went into its place, he said, a crown of gold you'll lay on top of it. Quando a arca foi para o seu lugar, ele disse, colocarás em cima dela uma coroa de ouro. In other words, when the ark was pitched over and around, with all this, the law was on the inside. Em outras palavras, quando a arca foi toda betumada sobre e ao redor com tudo isto, a lei estava do lado de dentro. And notice another thing, the bread, the kosher, or the manna, that hell is first. Amen. That manna that was in the pot was kept inside the ark. Amen. Então observe outra coisa, o pão, o kosher, ou o maná, que caiu primeiro, aquele maná foi posto na panela, foi conservado dentro da arca. And brother, if you've never tasted God to see He's good, get into the ark one time, for that is where the manna lays. E, irmão, se você alguma vez provou de Deus para ver o que Ele é bom, entre na arca uma vez, pois é ali onde está o maná. Not out some full, carnal, free creed or something other, but in Christ. Inside. Não do lado de fora, em algum velho, licencioso credo carnal ou alguma outra coisa, mas em Cristo do lado de dentro. Come in at the door, God will shut the door behind you. Keep the judgments out. Entre pela porta e Deus fechará a porta atrás de você. Deixará o julgamento do lado de fora. Notice, as he walked in, he took this ark. Observe como ele entrou. Ele tomou esta arca. Also, Aaron's rod was put in there and budded. Também a vara de Arão foi colocada ali e brotou. An old rod that was dead. A staff is sick. No more than that piece of wood right there. That all life's gone from it.
uma velha vara que estava morta, um cajado, um pau. Não era mais do que um pedaço de pau, como aquele ali que toda a vida foi dele. As dry as it can be. Tão seco quanto podia estar. But once put into that holy place, it lives again. Porém, uma vez colocado naquele lugar santo, ele viveu novamente. Every sinner, I don't care how dull, how black, what your life has been, Todo pecador, não importa quão nublada, quão negra, o que a sua vida tenha sido, in the presence of Christ you'll live again. And bloom and bring forth blossoms. na presença de Cristo, você viverá novamente e florescerá e produzirá flores e será nutrido pelo Espírito. How sick you are, that doesn't matter. You live yet in the presence of the atonement. Quão enfermo você esteja, isso não importa. Você ainda viverá na presença da expiação. What a marvel. Que maravilha! What a thing we have under consideration. Que temos em compensação. What a scripture. What a God. Que escritura! Que Deus! What perfect. What a sure foundation. Que perfeição! Que fundamento seguro! All other grounds is sinking sand. All other grounds is sinking sand. Todos os outros terrenos são areias movediças. Notice, what a crown. Observe que coroa. Why? It was the king. Por quê? Era o rei. What did that gold crown lay on top of the box mean? O que significava aquela coroa de ouro em cima da caixa? It meant that here was that gold hanging over it. Humanity was covered with gold. Significava que ali, com aquele ouro sobre ela, a natureza humana estava coberta com ouro. Blood sprinkled on top of it and a crown laying on that. O sangue aspergido em cima dela e uma coroa ali em cima. What a perfect type of Christ and his deity, his love. Que tipo perfeito de Cristo e sua deidade e seu amor. He come forth into the world and laid himself over humanity, his church, his believers. Ele chegou ao mundo e se colocou sobre a humanidade, sua igreja, seus crentes. Upon that he sprinkled his own blood and will save whosoever will. Sobre aquilo, ele aspergiu seu próprio sangue e salvará quem desejar. Two angels feet out of gold and their wings pointing across each other at the mercy seat. Wherever believer come confess his sins, receive reconciliation. Amen. For his sins. E 2 anjos batidos de ouro e as asas apontando um ao outro no lugar de misericórdia, onde cada crente chegava, confessava seus pecados, recebia reconciliação pelo seu pecado. There he is. Aí está ele. Now look at him. Agora olhe para ele. The gold crown. Does that represent Christ? Yes. A coroa de ouro. Aquilo representa a Cristo? Sim. When Christ was here on earth, he was crowned with a crown of thorns to shed the blood. Quando Cristo esteve aqui na terra, ele foi coroado com uma coroa de espinhos para derramar o sangue. That's right. Isso é certo. But every believer that comes through that shed blood pulls forth that crown of thorns and crowns him with the glory of praises and honor. Mas cada crente que venha através daquele sangue derramado, tira aquela coroa de espinhos e o coroa com glória de louvores e honra. Every believer that steps into his presence accepts that blood from his precious vow here with thorns and crowns him with glory and praise and majesty.
Cada crente que pisa na sua presença aceita aquele sangue da sua testa afligida aqui com espinhos e o coroa com a glória e louvores e majestade. As King of Kings, as healer, as Alpha, Omega, as the beginning and ending. Amen. As the Counselor, the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father. Como Rei dos Reis, como curador, como Alfa, Ômega, como o princípio e o fim, como conselheiro, o príncipe da paz, o Deus poderoso, o Pai da eternidade. Noah was the father in his ark. Noé era o pai na sua arca. Moses was the father in his ark. Moisés era o pai na sua arca. Christ is the father in his ark. With his subjects, you people, the church, the believer, safely secure. Cristo é o pai na sua arca, com seus súditos, seu povo, a igreja, o crente garantidamente seguro. I want you to notice again the approach to that ark. Come through a way that you notice. Eu quero que você observe de novo a aproximação àquela arca. Vem por um caminho que... Every man coming to that ark had to come through first the outer court. Observe, todos que chegavam até a arca tinham que passar primeiro pelo átrio exterior. The next he had to come through was the inner veil, then into the holiest of holies. Depois o átrio interior, então o Santo dos Santos. That was Christ as prophet, as priest, as king, crowned. Que era Cristo como profeta, como sacerdote, como rei coroado. First thing come, you see, he spoke of here, when he first come to, he was a prophet. A primeira coisa a vir, veja que ele falou aqui, quando ele primeiro passou, ele era um profeta. A man coming to Christ must first come to the cross. Um homem que vem a Cristo deve ir primeiro à cruz. The cross was his priesthood. A cruz era o seu sacerdócio. The cross is there where he was represented in death. A cruz estava ali onde ele foi representado na morte. There's where that cross is, where God so loved the world that he gave his only begotten Son. Ali estava aquela cruz, onde Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. There's no man in his right mind can ever come in before the cross brought before him for what here Christ preached to him. Christ, the prophet, the preacher. Não existe homem algum em sua mente sã que possa chegar diante da cruz, trazido diante dele, senão o que ouve a Cristo pregar para ele. Cristo é o profeta, o pregador. Then the next thing he does, he goes to them for the atonement. Então a coisa seguinte que ele faz, ele vai para a expiação. He goes to the veil as a priest to intercede, intercession, making intercession, taking the right hand of God, making intercession for the believer. Ele passa pelo véu como um sacerdote para interceder, intercessões, fazendo intercessões, sentado à destra de Deus, fazendo intercessões pelo crente. And the believer comes into his presence, and then Christ makes intercession for him upon his confession of what he believes. E o crente chega na sua presença, e então Cristo faz intercessões por ele sobre a confissão do que ele crê. When he comes to the cross, he comes up now to Christ. Quando ele chega à cruz, ele sobe agora para Cristo. He said, "Oh Christ, I know you preached to me to the cross your word. I believe you. Will you have mercy on me?" Ele diz, ó Cristo, sei que tu pregaste para mim, através da cruz, a tua palavra. Creio em ti. Terás tu misericórdia de mim? And Christ, the intercessor, intercesses.
E Cristo, o intercessor, intercede. Then he goes right on into the ark, into the judgment there, and bears all his judgment, taking away all sin and shame and reconciling to God. Então ele vai diretamente até a arca, ao julgamento ali, e assume todo o seu julgamento, tirando todo pecado e vergonha e reconciliando-o com Deus. Through the propitiation of the blood, brings him back into fellowship with God and puts him in the ark safely forever. Através da propiciação do sangue, e o traz de volta ao companheirismo com Deus e o coloca na arca salvo para sempre.